Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Leandra Fonseca e antes de começar a nossa aula, eu tenho alguns avisos para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal Educa Mais Serrano, é importantíssimo que vocês se inscrevam. Não esqueçam também de ativar o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês receberão lá a notificação. Também não esqueçam de deixar o seu nome e o nome da sua escola nos comentários aqui embaixo. E também não esqueçam de dar aquele like nas nossas aulas. E aí, prontos para aprender mais? Então vem comigo. E sobre o que nós vamos falar hoje, professora? Vamos estudar o que hoje? Bem, eu vou dar uma pista para vocês. Eu trouxe aqui uma tirinha do nosso amigo Calvin. Nós vamos dar uma lida, uma analisada nessa tirinha para vocês tentarem descobrir o nosso assunto de hoje. A tirinha diz assim: você sabe o que há de errado com sua mãe? Não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê, acha? Um bebê? Porque ela iria querer outra criança. Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Bem interessante, né? Essa tirinha aí. Será que a mãe de Calvin aprendeu a lição ou não? Então, eu peço que vocês aí peguem o caderno de vocês, tá, queridos alunos, e anotem 3 palavras dessa tirinha. 3 palavras. Não esqueçam de anotar. As palavras são querer, esperando e aprendido. Essas 3 palavrinhas. Não esqueçam de anotar. Depois eu vou perguntar sobre essas 3 palavrinhas aí. Muito bem. Então, com essas 3 palavrinhas, será que vocês descobriram o nosso assunto de hoje? Quem disse formas nominais do verbo acertou. Nós vamos dar uma revisada hoje sobre as formas nominais do verbo. Mas, primeiramente, nós temos uma pergunta. Professora, por que formas nominais? Por que são chamadas de nominais? Vou já responder a pergunta de vocês. Acompanhem aí. São chamadas de nominais porque não estão conjugadas. Exercem funções próprias de um nome e desempenham um papel semelhante ao dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. Então, bem aí nós já temos a explicação do porquê que é nominal, que ela recebe a função de nome, né, como substantivo, adjetivo, enfim. E nós temos 3 formas aí nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. São essas 3 formas aí nominais do verbo. Vamos ver um pouco sobre cada uma delas, é a função, como nós podemos identificar em uma palavra, em uma frase. Ok? Então, a nossa primeira forma nominal do verbo é o infinitivo. E só uma observação aí, não esqueçam de pegar seus cadernos aí e anotar alguma informação que vai te ajudar a resolver alguma atividade, uma questão. E pode dar um pause no vídeo para anotar alguma coisa, tá? É importantíssimo que vocês acompanhem, assim, anotem, né? Para ter essa ferramenta aí de auxílio na aprendizagem de vocês. Então, vamos para a nossa primeira forma nominal do verbo, que é o infinitivo. Então, infinitivo é o nome do verbo, é como o chamamos, expressa um verbo sem sua conjugação. É caracterizado pelas terminações ar, er, ir e or. Nós temos como exemplo amar, querer, sair, por. Então, sabem quando a professora pede para vocês procurarem uma palavra no dicionário? E sempre tem uma primeira palavra, que a partir dessa palavra se derivam outras palavras, nós chamamos até de palavras primitivas. Pois é, aí está o verbo na sua forma infinitiva, que geralmente são terminados com ar, er, ir, or. Entenderam? Então, só para dar uma lembradinha aí, não é difícil, é quando o verbo não está conjugado, está na sua forma básica mesmo, a primeira forma que ele tem, né? E que a partir dele podem ser criadas outras palavras,
Então, enfim. Então, isso aí é que é a forma nominal do verbo no infinitivo. E uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, que essas terminações que eu acabei de falar para vocês, elas pertencem a uma conjugação. Nós temos a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira. Então, nós vamos ver agora sobre qual conjugação cada terminação faz parte. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Exemplo, brincar, caminhar, amar. Segunda conjugação, verbos terminados em er e or. Exemplos, correr, pôr e propor. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Exemplo, partir, construir. Observaram só? Então, as palavras, as terminações, elas pertencem a uma conjugação. Então, não esqueçam, anotem essa dica aí, que é importantíssima. Vamos agora para a nossa segunda forma nominal do verbo. Gerúndio. Gerúndio. Então, o que é o gerúndio? O gerúndio, ela indica uma ação contínua que nos dá a ideia de que teve um início, mas não tem um fim ainda. É identificado pela forma NDO. Exemplo, amando, correndo, partindo. Então, meus queridos, gerúndio é como se você tivesse começado uma ação, mas não dá aquela ideia que você já concluiu. Eu estou falando. Está acontecendo esta ação ainda. Você está assistindo. Observem a presença do gerúndio. Está assistindo, falando. Então, é uma ação que teve início, tá? Está em andamento, mas não dá uma ideia que já foi finalizada. E a nossa última forma nominal do verbo é o particípio. Já falamos de infinitivo, de gerúndio e agora a última, que é o particípio. Vamos lá ver um pouco sobre o particípio. Indica uma ação passada concluída. É caracterizada pelas terminações ado e ido. Exemplo, brincado, corrido, partido. Olha, viram só a diferença? Enquanto o gerúndio não nos dá uma ideia que já foi concluída a ação, o particípio nos dá essa ideia que já foi concluído, tá? Já começou aquela ação e já teve um fim. Então, o particípio é isso, ações que já foram concluídas, falado, partido, bebido. Então, as terminações sempre em ado e ido, tá? Bem legal aí para vocês conseguirem identificar nas palavras aí através dessas terminações. Tudo certo até aqui? Vocês compreenderam, lembraram um pouco sobre as formas nominais do verbo, as três formas? Então, para exercitar, nós temos eu trouxe para vocês 3 questões, tá? Para que vocês fiquem ligadinhos e que escrevam a resposta, tá? Eu vou colocar aqui as questões e vocês vão lá nos comentários colocar a resposta de vocês, porque eu vou olhar essas respostas, farei a correção lá, viu, alunos? Então, fiquem ligadinhos. Nossa primeira questão é: a agência foi, espaço, pela manhã. Então, o verbo que ficará nesse espaço é o particípio de invadir. E aí, como ficará, alunos, nessa frase? A agência foi pela manhã. O verbo aí que ficará lá no particípio é o verbo invadir. E aí, já conseguiram identificar? A nossa segunda frase tem um espaço, pediu um calmante. Aí é o gerúndio de tremer. Tá? Então, o gerúndio de tremer. Lembrem que gerúndio é uma ação, né? Lembrem só que eu já falei, que teve um início, mas está acontecendo, mas não nos dá uma ideia de fim. Tentem descobrir aí qual é a forma desse verbo que vai no gerúndio. E a nossa última frase é: eu já pedi para espaço. E aí vai o infinitivo de parar. Infinitivo de parar. Então, tentem a descobrir, tá?
Então, eu vou já aqui adiantar para vocês, tá, a resposta, mas primeiramente escrevam lá para ver se está certinho com a minha resposta, tá? Então, a letra A, observem só, vamos lá para a frase. A agência foi invadida pela manhã. Quem escreveu aí invadida está certo. Ó, ida, tá? Particípio de invadir, invadida, tá? Já aconteceu, a ação já aconteceu. A agência ela foi invadida pela manhã, tá? Não, ela não tá tendo uma continuação dessa ação. Já aconteceu e acabou. A letra B. Tem um espaço, pediu um calmante, gerúndio de tremer. Então, o que vocês colocaram aí? Quem colocou a palavra tremendo, a forma tremendo, correto, tremendo, pediu um calmante. Aí nós temos o gerúndio do verbo tremer, aí com a terminação NDO. E nossa última frase, eu já pedi para, espaço, infinitivo de parar. Essa tá bem na cara, né? Lógico que é parar, com a R no final. A terminação que identifica aí o infinitivo do verbo. Então, eu já pedi para parar, tá? Não quer mais que aconteça aquilo, já pedi para parar. Muito bem, exercício resolvido. E agora eu quero perguntar para vocês se vocês lembram daquelas 3 palavras lá do início do nosso vídeo, lá da tirinha do Calvin. Lembram? Anotaram aí? Quais são as palavras mesmo? Querer, esperando e aprendido. Então, vamos classificar agora essas palavras. Essas palavras fazem parte aí, estão nas 3 formas que nós trabalhamos hoje, as formas nominais do verbo. Vamos lá dar uma analisada e resolver aí classificar essas 3 palavras aí. Querer está no infinitivo, ela está aí na forma base do verbo, tá? A primeira forma, com a terminação ER, que identifica aí o infinitivo. Esperando está no gerúndio, indica uma ação que está em andamento, não nos dá uma ideia de conclusão, com a terminação NDO. E aprendido está no particípio, uma ação que já aconteceu, né? Concluída, com a terminação ido, ok? Então, muito legal aí se vocês conseguiram identificar aí essas 3 formas, ótimo. E para finalizar a nossa aula de hoje, vou deixar uma surpresinha para vocês. Vou deixar uma atividade? Vou deixar uma atividade para vocês exercitarem aí, para ficarem craques aí em identificação das formas nominais do verbo. Analise a tirinha e encontre verbos nas formas nominais estudadas, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Vou só dar uma lida aqui para vocês na tirinha, onde diz assim. O menino Joãozinho estava assim, gente, muito chateado, tá? Estudando muito, estudando matemática, língua portuguesa, história, geografia, estava cheio de tanto estudar. Aí ele disse o seguinte: odeio estudar. Poderia já estar formado, trabalhando, morando sozinho, pagando meu aluguel, com meu carro, IPVA, licenciamento, IPTU, CPMF, INSS, com mulher, os filhos. Aí ele pensou, descobri que amo álgebra. Tá? Então, bem legal essa tirinha aí, vocês vão analisar essas falas do Joãozinho aí e coloque aqui nos comentários, professor, achei, gerúndio, palavras tal, 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 infinitivo, palavras tal, 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 participe, palavra tal, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa revisão de hoje. E não esqueçam, mais uma vez, de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, colocar o teu nome aqui no comentário, o nome da tua escola, tá? Colocar se está gostando da aula, colocar também as respostas das atividades que é de extrema importância. Fiquem com Deus e até a próxima aula.